Salve, gente! Estamos chegando à Rede Brasil e vamos apresentar, mais com a ajuda de vocês, é claro, mais um de Papo Pro Ar. Esse programa em que a gente recebe pessoas de todas as atividades, né? E pessoas que sempre contribuem muito com a gente, apresentando novas visões sobre coisas que a gente nem imagina, mas que são sempre muito enriquecedoras. E hoje não é diferente. Mais uma vez, nós estamos trazendo uma pessoa que viu num dos caminhos de uma atividade bastante lucrativa e que, nesse momento, principalmente de férias e tal, né, tem uma procura muito grande, um novo caminho. Né? Quer dizer, é novo para algumas pessoas, para outras não é. Mas é um novo, para mim foi um novo caminho quando a Tati da produção me mandou o briefing de hoje. Eu falei, mas como assim? E aí ela explicou direitinho. Uau, que ideia genial! Para explicar um pouquinho sobre essa ideia que vai impactar você, seus familiares, os meus, o de todos nós, está aqui comigo hoje, com muito prazer, o Ricardo Shimosaki. É isso mesmo? Aliás, Shimosakai. Isso, Shimosakai. Então é isso. Bom, isso. Tá de vez em quando eu tropeço, então tem que perguntar para não ofender ninguém. Mas, Ricardo, conta pra gente como foi que você primeiro se dedicou à atividade turística, né? Promover idas, né? A atuação de uma parte da nossa sociedade, da nossa população, permitir que eles tenham acesso ao turismo e para onde quiserem e como quiserem. Como foi que isso pintou na tua cabeça? Bom, o lazer, o turismo, né, passear, viajar, isso já vem desde minha infância, né? Mas até então eu era um turista, né? Sim. Alguém que gosta de passear e viajar. Em 2001 eu levei um tiro num sequestro relâmpago. Uau! Isso. Sequestro relâmpago? Sequestro relâmpago. E foi aí que eu me tornei, né, um usuário de cadeira de rodas, tive uma lesão medular. E assim, a minha reabilitação, principalmente acho que por causa da minha cabeça, né, em enxergar que eu ainda poderia fazer muitas coisas, inclusive passear e viajar. Sem dúvida. Eu fui à busca disso, né? Sem nenhuma intenção, era uma coisa para mim, gostava muito e queria fazer. Só que aí eu fui descobrindo quantas dificuldades a gente tem, né? Principalmente uma pessoa em cadeira de rodas, em passear e viajar. E daí, na sequência, eu também vi que muitos de meus colegas, na mesma situação, também queriam passear e viajar. Então eu falei, eu vou fazer isso, né, como uma oportunidade, uma profissão, claro, e que seja algo bom para mim, mas que seja bom para todo mundo, para muita gente, porque há milhões de pessoas com deficiência aí ao redor do mundo. Então foi aí que a coisa começou. Eu fui adquirir um pouco mais de conhecimento sobre o que é o turismo, porque, como eu falei, eu era um turista. Sim. Então eu fiz uma faculdade de turismo, atualmente eu estou cursando mestrado também, e para ter esse conhecimento na área técnica do turismo. E o conhecimento das pessoas com deficiência era a convivência, né? Eu convivo bastante em eventos, isso. Às vezes o pessoal pode não ver tantas pessoas com deficiência por aí, mas há muitas. Mas, não, sem dúvida, sem dúvida. Então eu fui construindo esse caminho em fazer um turismo para pessoas com deficiência, que precisam de algumas adaptações, mas que há muita gente que gosta de viajar, que quer viajar, mas que às vezes não faz isso por falta de condições. Sim, sem dúvida. Mas você já era um profissional de turismo, ou seja, mesmo sem ter feito a faculdade ou o que quer que seja, antes de você se tornar um cadeirante, você já tinha essa propensão de dizer assim, puxa vida, eu devia, já que eu gosto tanto
de viajar, etc, etc, por que é que eu não me torno um profissional, né, numa agência turística e tal? Você já tinha isso em mente, não? Não, não. Na verdade, a lesão, né, fez grandes mudanças em minha vida. Olha só. Uma dessas, trabalhar com turismo foi uma delas, né? Até então eu só pensava em estar do outro lado, em ser um turista e consumir as coisas. Agora eu resolvi trocar de lado, né? Mas foram circunstâncias da minha vida, assim, que mudaram muitas coisas. Mas digo que essas mudanças foram significativamente muito boas. Tanto que eu falo que eu sou mais feliz do que antes da lesão, assim. Sem dúvida. E eu, por incrível que pareça, eu não troquei. Se eu pudesse voltar atrás, eu não tiraria isso da minha vida, porque ela me mostrou muitas coisas que, se não fosse isso, eu não enxergaria. Não enxergaria. E eu sou muito feliz. Olha, que coisa maravilhosa que ele está dizendo para nós, né? E olha, nós estamos vendo aqui até saltar de paraquedas, né? Ele pulou de paraquedas, apenas isso, né? Eu seguramente nunca faria isso na minha vida. Eu tenho 3 filhos, acho que o do meio é louco para pular de paraquedas, né? Ele mora fora do Brasil, mas quando ele está no Brasil, ele vai lá em Boituva, Itupeva, né? Qualquer coisa parecida. Boituva. Boituva, pronto. Foi lá que você pulou. Isso, então, isso. Pronto. E bomba, pula. Olha Mas só. fala que eu digo que... Rapel. Rapel. O que você não faz? Nada. Não, se me derem condições, eu faço tudo. Ainda não tem nada. Tenho bastante coisas a fazer. Que coisa impressionante. Mas eu falo assim, as atividades de aventura são muito seguras, né? Um saltar de paraquedas é cheio de critérios de segurança. Sem dúvida. É muito mais seguro do que você atravessar a rua em São Paulo. Por isso é que eu não atravesso a rua morre em São muita Paulo, gente. Eu não pulo de paraquedas. Mas, Ricardo, uma outra coisa que me bateu agora. Você trabalha com uma empresa que você montou para esse fim. Você só presta serviço para as empresas turísticas para levar os deficientes a desfrutar daquilo que elas oferecem. Como é que é a coisa? Você tem a sua própria empresa? Como é que está a coisa? Eu já trabalhei em várias áreas do turismo, né? Porque há questões de agências, guias, hotéis, bares, restaurantes. Então, eu já trabalhei em praticamente todas essas áreas, mas quando eu tinha uma agência, né, não exatamente minha, mas era uma parceria, eu vi que a dificuldade era ter um destino que tivessem as várias coisas que vão formar uma viagem. Então, o transporte, hospedagem, alimentação, os atrativos, tudo isso acessível. Claro. Era difícil encontrar, então eu vi que o Brasil não estava preparado ainda para eu trabalhar como uma agência. Então eu falei, eu vou então trabalhar para preparar esses lugares. Exatamente. Então, vamos dizer que eu tinha criado uma empresa chamada Turismo Adaptado, que era focado para a questão da acessibilidade e inclusão no turismo. Mas aí, um pouco antes da pandemia, assim, eu resolvi ampliar, né? Não deixei de lado o turismo, só que eu vi que o meu conhecimento que eu adquiri em tantas experiências, lugares que eu conheci de fora, pessoas com quem eu conversei, seriam importantes para eu aplicar isso em outras áreas. Perfeito. Não só no turismo, na educação, no trabalho, no esporte, né? Em tudo. Então, eu agora me apresento com o meu nome, né? Ricardo Shimozakai. Mas as pessoas me conhecem muito e me valorizam bastante ainda pelo trabalho que eu fiz para o turismo. Mais na área do turismo. Mas agora, na verdade, agora o turismo, falo que é muita badalação, pouca ação. O pessoal fala, me elogia, mas às vezes não faz uma ação tão efetiva assim. Perfeito. E o que tem mais me dado retorno são empresas grandes, multinacionais, que querem contratar pessoas com deficiência e querem adaptar seus lugares para
para receber esses trabalhadores, né? Então, É só chamar o Ricardo. lucrativamente, vamos dizer, é esse aonde eu estou tendo mais setor. O teu nicho, né? Mas o turismo ainda seria... Eu gostaria, né? Não, quer dizer, não só eu gostaria, acho que todo mundo gente gostaria que o turismo fosse mais acessível. A acessibilidade do turismo, né? Isso foi um congresso, né, lá em Bogotá. Em Bogotá. Olha que bacana. Né? Agora, uma coisa que logo que eu li a ficha e a produção me informou sobre o teu sucesso nessa atividade, que me bateu na cabeça foi o seguinte: dentro da deficiência, eu fico me perguntando se existem pessoas que querem fazer turismo, por exemplo, e que são deficientes visuais. Sim, sim. Existe isso? Não, vamos dizer que é minoria absoluta. A denominação pessoa com deficiência é o guarda-chuva maior. Mas aí, dentro disso, você tem as pessoas com deficiência física, visual, auditiva e intelectual. Claro. Então, são necessidades diferentes, né? Eu preciso de espaço, rampa. As pessoas com deficiência visual e auditiva é mais uma questão de comunicação, né? Então, a pessoa não enxerga... Imagine um cego no museu. O museu é predominantemente muito visual. Não, mas então, é exatamente por isso que eu estou te perguntando. As pessoas com deficiência visual, eu acho que em primeiríssimo plano, elas procuram a acessibilidade ao turismo que você oferece. Sim. Então precisa de adaptações, né? São Paulo tem bons exemplos aí, às vezes, de peças de teatro com audiodescrição, claro. E libras também. Então, ele descreve, né, o que está se passando no palco. Às vezes, maquetes táteis, braille. Tem vários recursos aí que você pode proporcionar uma experiência muito interessante, né, para pessoas cegas. Agora, para viagens, eu acho mais difícil, né? Porque a pessoa vai ver... Bom, aqui eu vi você... na Itália, no México eu tenho certeza que eu vi umas 2 vezes, na Itália, me parece na Turquia, me parece que eu vi Santa Sofia ali no fundo, mas seja como for, as pessoas com deficiência auditiva também não têm uma dificuldade visual ou auditiva, ou as duas coisas, elas não têm muito mais empecilhos ou barreiras a vencer para você, para organizar alguma coisa que as entretenha? Acho muito relativo, assim, dizer o que é mais difícil, né? Vamos dizer que Tá aí você Isso, na Índia. Na Índia. Então, lugares com escadas, por exemplo, o cego, o surdo consegue ir. Eu já teria dificuldade, mas acho que a pessoa com deficiência física, principalmente um cadeirante, né, é mais evidenciada. Quando você fala de uma pessoa com deficiência, acho que a primeira pessoa que bate é um cadeirante. Sem dúvida. Então, às vezes, as coisas são pensadas mais para eles. E, às vezes, pouca coisa é feita para o surdo, para a pessoa com deficiência visual. Sim. Então, e muitas dessas coisas, às vezes, existem, mas elas não estão informadas, né? Elas ficam meio ocultas. Então, a gente pode pegar exemplos aqui do Brasil. Tem lugares que são muito bons, tem acessibilidade, tem braille, tem libras, tem acesso, só que o pessoal não informa isso. Claro. Você entra no site do museu, do hotel, isso não está informado. Nada. Existe, mas parece que está meio escondido, né? É quase um segredo. E também tem outra coisa, né? Do jeito que a ciência vem evoluindo, principalmente nessa área, eu digo a ciência a serviço da medicina, né? da recuperação dos deficientes, etc. Não é de se estranhar que amanhã ou depois as pessoas possam ter uma visão intracraniana, sei lá, de uma estátua, de um quadro, ainda que focalizado e projetado depois pelo sistema nervoso da pessoa,
ao seu cérebro, né? Isso, do jeito que a coisa vai, eu acho que está muito próximo disso acontecer, Sim, não é? tem, já vi estudos em relação a Sem isso. dúvida. A questão até do caminhar da pessoa com deficiência física, do sim, ouvir. tem aquele exoesqueleto, né? Exoesqueleto. Então, tem vários estudos aí, mas que ainda estão, às vezes são caros e, quem sabe, pelos estudiosos, né? Ainda não seja alguma coisa de tanto interesse assim, por isso não há uma pesquisa tão grande, né? Gente, tem muito mais novidades para vocês. É incrível esse nicho que o Ricardo vislumbrou e desenvolveu dentro da área turística, e não só dentro da área turística, para o lazer e o enriquecimento cultural das pessoas deficientes, sejam visuais, auditivas, sejam elas através de lesões na medula, como ele teve, né? Então, olha, nós vamos falar sobre isso já apresentando novidades incríveis para você. Só vou para o comercial e volto, um minutinho, aguenta aí. Voltamos com o nosso programa, com o De Papo Pro Ar, e hoje recebendo o Ricardo, que é um cara dedicado à inclusão em várias atividades, né? Principalmente aquelas de lazer, aquelas que exigem uma participação talvez mais atlética, né? Dos deficientes. Ele que também é um cadeirante, né? E que teve essa... Olha, ele tá de moto aqui atrás. Cada vez que ele faz uma coisa dessa, eu fico meio besta, mais do que eu sou, né? Porque agora há pouco ele pulou de paraquedas. Depois ele viajou de asa delta. Agora ele está numa moto. Você mergulha também, não? Já mergulhei. Pô, olha, o diretor do programa, o Ocimar, falou... Bom, a pergunta é se ele mergulha também. Mergulha, Ocimar, mergulha. Ele também faz isso. É uma coisa impressionante o homem aqui. E mais do que fazer, você induz as pessoas, né? Você é uma espécie de exemplo para as pessoas que, como você tem um problema, então a deixar esse problema em segundo plano na hora de aproveitar a vida, né? Eu quero estimular, né? Pessoas que, às vezes, por conta de um trauma, né, e que se tornaram pessoas com deficiência, às vezes acabam entrando numa depressão e ficam muito desanimadas. Se entregam, né? De uma vez, e, às vezes, por causa de falta de informação, de que acham que praticamente nada vai ser possível fazer. Então, eu quero estimular essas pessoas, né, a mostrar que sim, é possível. E divulgar, às vezes, alguns lugares e serviços que existem para que outras pessoas consigam fazer isso, né? Trazer a pessoa com deficiência de volta para a sociedade. Para o mundo, né? Não é uma coisa só para ela. Pegando como exemplo, né, países mais desenvolvidos. Quando você traz essa pessoa de volta para a sociedade, ela vira um consumidor, e daí ela não acaba virando um peso de uma pessoa que só fica em casa e acaba tendo doenças e vai ser um custo para o SUS e para a prefeitura. Até pela inatividade. Pela inatividade. Então, você trazendo ela de volta para a vida, vamos dizer assim, isso vai ser bom para ela e, na verdade, para todos. Olha, é fantástico. Esse teu trabalho é fantástico. Como é que você costuma divulgar isso? Quer dizer, é através das próprias agências, é através de clubes esportivos também, né? Imagino, porque você leva os deficientes. É através como é que existe essa divulgação do teu trabalho de inclusão, inclusive o turístico? Eu trabalho, vamos dizer, há muito tempo, né, com a internet. Então, acho que meu blog foi um dos primeiros a tratar sobre essas coisas, né? Mas as redes sociais eu acho um lugar de você alcançar muitas pessoas.
E por causa dela já fui em vários lugares, né? Fui para o exterior também. Mas a mídia espontânea também, por ser um assunto diferente, né? Como vocês me chamaram aqui, isso também ajuda bastante. E depois os colegas e pessoas que trabalham na área aqui, que tem alguma ligação à pessoa com deficiência, acessibilidade, vendo o meu trabalho, eles também divulgam, repassam para os outros. Então, isso é uma coisa que vai crescendo. Você fazendo algo legal, seja em que área for, você tem a oportunidade de crescer. Uma outra coisa que me ficou aqui no crânio foi o seguinte, você cuida dos brasileiros com deficiência que vão conhecer outros países. O cara quer conhecer o Afeganistão. É claro que você vai dizer para ele menos, tal, né? Mas se ele quiser, você leva, é claro. Sim. Ótimo, maravilha. O meu problema é pensar o seguinte, você faz o mesmo com as pessoas que vêm e que têm deficiência? Se você for, obviamente, você tem que ser requerido, você tem que ser chamado para isso. Mas existe isso, quer dizer, a pessoa te telefona, o cara que já conhece teu trabalho de uma agência de turismo, sei lá o que, diz assim, olha, vai chegar um avião assim, e nele tem 5 deficientes e tal, e você também faz esse trabalho a contrapartida? As pessoas de fora também têm interesse em conhecer o Brasil. O Brasil é maravilhoso. Sem dúvida. Só que falta uma preparação, né? Ah, tá. Enquanto você não tiver uma preparação melhor do Brasil, da acessibilidade no Brasil, o pessoal ainda tem vários outros lugares maravilhosos. Perfeito. Também. Perfeito. Só que com acessibilidade. Sem dúvida. Então, para que eles vão vir no Brasil se tem outra opção melhor? Só dificuldade, né? Então, o Brasil pode melhorar muito, mas precisa dar condições. Então, vem alguns estrangeiros para o Brasil, mas às vezes são os mais corajosos. Eu já dei uma consultoria para uma agência lá do Chile, que por sinal é formada por pessoas com deficiência. Olha só. Eles vieram para o Rio de Janeiro e eu dei uma assessoria para eles para identificar os lugares, hotéis atrativos e montamos um roteiro. Mas aí tem que ser uma coisa bem específica, né? Você não pode ficar em qualquer hotel, porque não são todos os hotéis que têm acessibilidade, mas existe. Então, foi importante fazer essa identificação das possibilidades, das condições. Tem outra coisa, né? Quando o cara diz que quer conhecer o Rio de Janeiro, depende do lugar do Rio. Você precisa providenciar, além de todo, um equipamento para ele, também um colete à prova de bala, seguro de vida, né? São coisas que a gente tem que pensar no assunto e que o governo brasileiro, Ministério do Turismo, né, devia tratar com um pouco mais de investimento. Um pouco mais, não, muito mais investimento, porque a indústria turística no Brasil, e está aqui um especialista, está aqui um graduado no tema, é uma coisa tremenda. O interesse que a gente vê lá fora, para qualquer lugar que você vá, quando você diz assim, eu sou do Brasil, o cara diz, e aí começa a citar nomes aleatórios, Copacabana, Pelé. Bom, Pelé, eles falam de Copacabana, ele não quer saber se é praia, se é craque, se... Não, Pelé... Falou em Brasil, eles respondem Pelé. E eu fico pensando assim, puxa vida, que interesse que eles têm e por que é que a gente não dá condições para essa gente conhecer melhor o Brasil, né? Por que é que a gente não dá lugares mais limpos, mais acessíveis, principalmente aos deficientes? Esses que o Ricardo defende bravamente, como se fosse a ele próprio, porque ele conhece na carne os problemas que o deficiente encontra, não só aqui, no mundo inteiro, mas aqui deve ser um dos piores países a dar acessibilidade ao deficiente, ou não? Não, dependendo de... Daqueles que você conhece, assim? Considerando a América do Sul, o Brasil é um dos melhores. O Brasil é um dos melhores na América do Sul. Na América do Sul. Eu imagino os outros, né? Não, agora comparando, às vezes o pessoal me pergunta em referências,
Alemanha é muito bom, Espanha, Estados Unidos, são lugares muito bons. Por quê? Porque aquilo que eu falei, eles conseguem enxergar a pessoa com deficiência como um consumidor. Claro, é o lucro que isso pode trazer. E daí, considerando a pessoa com deficiência como consumidor, eles vão trabalhar de forma certa. E daí vão lucrar. Eles lucram demais, bilhões de dólares e euros, porque fazem um serviço direito. Porque eles dizem para o cara, seja bem-vindo, e provam que eles estão gostando da presença do turista, seja ele deficiente ou não, né? Seja ele deficiente ou não. Tem que tratar bem, é um convidado, é um cara que se convidou e te deu a honra de dizer, eu quero conhecer tua terra. Você quer uma coisa mais bonita que isso? É a mesma coisa que você receber alguém em casa para o café e não dá café para o cara, ou dá um café assim, que é uma água suja, ou aquela caneca toda... Bom, deixa para lá. Ricardo, seria legal a gente ter... eu ia dizer a forma de entrar em contato com você, que o Ocimar já pôs na tela, ok? Né? Então é só copiar aí direitinho e entrar em contato com o Ricardo. Eu tenho certeza que vocês vão ser extremamente felizes nas próximas incursões turísticas que vocês fizerem, se for através do Ricardo. E tá aí o Instagram dele também, né? Tá aí o Ricardo e o trabalho dele, né? Um trabalho lindo, antes de qualquer coisa, lindo. Olha, você é baterista, você é músico também? Não, isso daí foi uma experiência. É um projeto... Deu certo? Não, deu certo como experiência. Mas é um projeto que coloca a bateria como uma terapia. Então tem autistas, síndrome de Down e outras coisas mais. Ali eu fui como uma experiência, mas não para me tornar um baterista, não. Mas do jeito que você pegou nas baquetas, eu achei que você estava mandando ver ali no jazz, né? Mas muito legal, olha que bacana, né? Muito legal mesmo. Parabéns, viu, Ricardo, por esse trabalho incrível que você faz junto aos deficientes e a inclusão total que você faz com eles. Eu que agradeço, né? Como falei, né? Ser convidado a programas assim e de pessoas maravilhosas como você, que o Brasil vou pedir aumento, tanto conhece, né? Considera. Negócio é uma coisa que dá muita força, não só a mim. Na verdade, às vezes as pessoas podem entender que eu estou querendo me beneficiar unicamente a mim. Não, eu tenho pensado em muitas outras pessoas. Sem dúvida. Então, tudo que eu fiz, coloquei, estudei, né, é para fazer algo melhor a todos, um coletivo. Ricardo, muito obrigado a você. Volte quando quiser, com as novidades todas que você tiver. Você já conhece o caminho, é só voltar e a gente continua o papo da onde ele para hoje. Combinado. Tá bom? Muito obrigado. Olha, gente, estou encerrando o programa por aqui, mas amanhã tem mais, né? Tem. Então, amanhã tem mais, tá bom? Grande abraço, beijoca, tchau.